Obrigado, Amanda. Eu comecei apresentando o objeto do programa, né, para vocês. E ainda bem que chat não aparece na filmagem. E a ideia de hoje é nós começarmos a falar sobre a nossa primeira leitura, que é esse texto do Freud, Estudo sobre Histeria, de 1893, mais ou menos. Eu tinha ficado ainda de falar, antes de começar o comentário específico ao texto, eu falei bastante sobre a melancolia, a razão de se estudar a melancolia nos nossos dias, né? E curiosamente, esses cursos de psicanálise e política, eles têm servido como uma espécie de terapia do Brasil contemporâneo para mim, porque os primeiros cursos, né, o primeiro curso que se seguiu a um curso presencial na UF, foi um curso sobre humor e a psicanálise, e para mim, naquele período... Olá, Daniel. Para mim, naquele período, o humor parecia uma chave de compreensão de alguns elementos da nossa politicidade contemporânea. Boa parte do embate se dava, ou se dá ainda, em torno de formas de humilhação e diminuição do oponente político, e muito embora, e tenha ficado claro para a gente nesse curso, que o humor seja uma via de enfrentamento na cena política, de que ele é uma via que se manifesta de muitas formas diferentes. Inclusive, durante o curso, morreu aquele humorista, o Paulo Gustavo, e ficou ainda mais claro, né, a centralidade que o humor poderia ter para examinar a nossa cena política contemporânea. Nesse sentido, seguindo uma certa vocação terapêutica desses cursos durante a pandemia, a melancolia acabou se tornando uma escolha natural, além de que eu tenho alguns alunos que estão estudando melancolia, não sei se alguns, pelo menos uma aluna eu tenho estudando melancolia, e ao mesmo tempo esse tema começou a aparecer em todos os lugares para mim, e percebi que seria o caso, então, de julgarmos que a melancolia talvez fosse uma outra maneira de nós nos interpretarmos em âmbito contemporâneo, né? De alguma maneira, existe algo na nossa melancolia contemporânea que se transforma em uma certa convicção acerca de sentimentos bastante negativos e produz uma esfera pública fortemente persecutória, né? Alguns, num aparecimento objetivo, né, que é o aparecimento de uma extrema-direita no cenário político nacional, então, uma novidade objetiva, né? Mas, além dessa novidade objetiva, também a possibilidade que alguns interpretam de nós estarmos vivendo, pelo menos, os momentos iniciais de uma virada fascista em ambiente nacional.
Então, num certo sentido, é necessário interpretar o que nos ocorre, e uma tentativa de interpretação desse nosso fenômeno contemporâneo me parece que é a chave melancólica, né? Eu não estou querendo dizer que nós somos especialmente melancólicos, que a melancolia nos define de um modo diferente. Na verdade, eu estou mais tendente a aceitar que a melancolia é um certo estado geral de boa parte da humanidade, mas o fato é de que, como parafraseando Dostoiévski, né, de que todas as famílias felizes se parecem, mas cada um é infeliz à sua própria maneira, a melancolia, ao mesmo tempo em que é um fenômeno bastante difundido, parece que cada agrupamento social, cada grupo coletivo, cada coletividade, né, para ser redundante, traz consigo uma especificidade melancólica. Há um texto que me serviu de inspiração para esse curso, que eu não comentei na aula passada, chama-se Retratos do Brasil, de um autor chamado Paulo Prado. Eu não sei se o Daniel, que entrou aqui, foi uma das pessoas que me apresentou esse texto, ou se foi o Daniel Mano, se foi o Daniel Pelismino ou o Daniel Mano. Mas a primeira experiência que eu tive com esse texto, Retratos do Brasil, foi uma experiência de rejeição muito forte. Eu achei o texto horrendo. E horrendo, para mim, significa dogmático, né? Tem bem definida uma escala de valores na minha cabeça, em que as coisas boas, elas se aproximam, são céticas ou se aproximam do ceticismo, e as ruins são dogmáticas e se aproximam do dogmatismo. Então, nesse sentido, a minha primeira impressão com o texto Retratos do Brasil foi bastante negativa, e conforme nós fomos desenvolvendo um cenário pandêmico, conforme uma sociabilidade pandêmica foi se estruturando, conforme os desafios foram se dando, o texto, muito embora ainda me pareça um texto excessivo, e quase todos os comentadores entendem assim, começou a fazer bastante sentido, justamente no que diz respeito à tristeza, né? É um texto que tenta explicar uma certa especificidade não, uma certa exclusividade da nossa tristeza. Justamente o título é esse, Retratos do Brasil, um ensaio sobre a tristeza brasileira, ou algo próximo disso. O Paulo Prado, ele foi um dos intelectuais da Semana de 22. Além de magnata, ele financiou parte da Semana de 22, Semana de Arte Moderna, e me parece estar um pouco na raiz do que poderia ser um certo intimismo nacional, né? Uma certa vocação intimista nacional que é pouco explorada. Mas conforme nosso mundo foi se alterando, muito embora eu não acho que nós tenhamos uma excepcionalidade melancólica, começou a ficar mais claro para mim que a melancolia era um dos fatores que importava, talvez importe para quase todas as comunidades, mas que importava especialmente para o nosso contexto, para a nossa vida, e talvez fosse uma das chaves de interpretação do país contemporâneo. Com isso, eu li dois textos que vocês encontram na internet, eu recomendei recentemente a leitura para a Gabriela, um do meu antigo orientador, Renato Lessa, que é um texto chamado Homo Bolsonaros, está publicado na Serrote, mas num número que está disponível na internet, e o outro texto é do João Moreira Salles, chamado, vamos ver aqui, tem morte no título, A Morte e a Morte no Governo Bolsonaro. Está publicado na Piauí. Vocês também encontram facilmente na internet, está livre. Não precisa mimar muitas pessoas não, Gabriela. E o Gabriela está trabalhando como monitora dessa disciplina,
Mas a gente tem também Daniel Felizmino, que vai trabalhar como interlocutor privilegiado, que é meu aluno de doutorado. E então, coisas difíceis e chatas, vocês peçam primeiro para o Daniel, para a Gabriela, depois para o Daniel, e se ninguém conseguir resolver, eu tento ajeitar para vocês. As coisas legais, dúvidas, interessantes, podem mandar para mim, que eu tenho prazer de resolver. Mas aquelas, tipo, professor, como eu faço para mudar no meu sistema? Eu não faço ideia. Então, não posso ajudá-los. Então, para mim, a partir dessa leitura, ficou claro que a melancolia era um denominador importante para nós. Ou seja, há uma melancolia, há uma tristeza. Essa tristeza ela tem várias causas diferentes, algumas causas justificadas, outras causas injustificadas, né? Por exemplo, o fato de que casar... Hoje é o dia do... Acho que hoje é o dia, né, do orgulho LGBT, e agora tem mais letras, eu ainda não consegui me inteirar com todas essas letras, mas essa é uma característica de um país de 10 anos para cá, em que os grupos LGBTI passaram a se tornar muito mais visíveis, né? Não menos marginalizados, mas talvez mais explorados do ponto de vista da ficção, mais explorados do ponto de vista político, né? Porque muito se fala, mas a miserabilidade desses grupos ainda é gigantesca, né? E isso é uma causa de tristeza nacional, né? Curiosamente, isso é uma causa de melancolia nacional. A ideia de que a família, as relações amorosas, elas estão se tornando uma coisa que ela não era, né? E existe um temor de que isso, a meu juízo, um temor injustificado, mas há um temor de que isso acabe com a família, ou mude a sociabilidade para pior. E essa é uma causa de tristeza difusa, né? Nesse sentido que a melancolia é uma espécie de frustração difusa, uma tristeza difusa, e nós vamos tentar tornar isso mais palpável conforme o curso for passando, mas, no fim das contas, essa melancolia, ela traz consigo um sentimento negativo, e esse sentimento negativo tem se tornado justificativa para expressão e presença desses sentimentos negativos na esfera pública, né? O que traz consigo consequências reacionárias, no certo sentido, consequências persecutórias, ao mesmo tempo, um entrave político mais declarado, né? Ao mesmo tempo. Isso é um exemplo, né? Outro exemplo pode ser digamos assim, esse curto enriquecimento de uma parcela da população, enriquecimento comparativo, né? E a presença de uma parcela da população que antes era excluída de boa parte das instituições, passarem a estar presentes nas instituições, isso também ser produtor de uma tristeza injustificada, mas o fato dela ser injustificada não significa que ela não seja manancial para a formação de sentimento negativo e para a defesa e expressão desse sentimento negativo na esfera pública, percebem? Ao mesmo tempo, existem melancolias justificadas, como a perda de entes queridos na pandemia, a perda de liberdade, a impossibilidade do país permitir o mesmo tipo de distribuição de renda que tinha antes, pelo menos não nas mesmas bases, né?
Isso também é uma causa de melancolia forte. Eu converso com os meus colegas, né, e que diziam, né, que tinham sido formados num país cheio de perspectivas, né, de empregabilidade e renda, e que agora que chegavam no momento maior da carreira, em que eles iam disputar empregos, não há empregos, né, não há no que trabalhar. Uma causa forte de tristeza entre nós, cientistas sociais, é a limitação da nossa disciplina dentro do ensino público, né? Ela já tinha adquirido um lugar e esse lugar foi minimizado. Isso é uma causa muito forte de frustração, né? Que produz um sentimento negativo, parece que bastante justificado, e esse sentimento começa a fazer parte de nós e nos faz sofrer, e nos faz ter uma percepção negativa da nossa experiência política de maneira geral, né? Então, justificados ou injustificados, e ao mesmo tempo, justificativa e falta de justificativa pode oscilar, dependendo do conjunto de crenças em que você está, né? Percebem? Você vai caminhando pela sociabilidade. A sociabilidade não é um bloco monolítico. E aquilo que parece mais justificado se torna mais injustificado no outro âmbito, né? Muito embora haja uma oscilação, alguma coisa todos nós concordamos, seja lá o grupo que nós estivermos, e que isso não tem a ver apenas com a vitória ou derrota no âmbito político, né? Estamos todos demasiadamente melancólicos, percebem? Independentemente dos nossos diagnósticos pessoais, né, de depressão, não depressão, nós estamos participando de um ambiente social em que talvez o afeto público mais expansivo seja a melancolia, né? E aí não tem que ver com a melancolia portuguesa, não tem a ver com a melancolia dos escravos retirados da África, não tem muito a ver com isso, muito embora seja um componente, né? Então, aparece na saudade, aparece no samba, mas é muito maior do que isso, né? Porque essas melancolias são melancolias que fazem parte da nossa composição cultural. Parece que, em âmbito contemporâneo, existe uma melancolia excedente, que não é da nossa, não faz parte, não é força intrínseca da nossa cultura, e que, de maneira geral, é o denominador comum da nossa esfera pública, né? Ninguém está satisfeito com o que tem. E outros cenários, pensando assim do lado de uma possível extrema-direita nascente, né? Do outro lado de uma extrema-direita, provavelmente, muito embora não houvesse uma vertebração pública, é provável que esses integrantes estivessem muito mais satisfeitos, mesmo reclamando e chateados, com o país há alguns anos atrás, independentemente de ser ou não ser o país que se desejava, percebe? Ou seja, nós estamos num impasse melancólico bastante significativo e eu não sei a solução dele, mas como eu sou um professor, um investigador, tudo que eu sei fazer é estudar a coisa, né? E se eu julgo que essa coisa é o problema, eu proponho a vocês, então, estudarmos isso juntos, né? Para que a gente possa tentar entender isso juntos. Na verdade, seguindo mais esse âmbito terapêutico que o curso acaba tendo para mim, eu acredito que as formas de elaboração sejam uma maneira de ultrapassar essa melancolia, né? Nós entendemos a melancolia concerne também a uma via produtiva de sermos capazes de, ao entendê-la, fazermos algo com ela, né? Ultrapassarmos essa melancolia, percebem? Então, me parece que transformá-la em discurso, transformá-la em conceito, percebê-la como diagnóstico faz muito sentido. Está fazendo sentido para vocês? Ó, tudo que Gabriela e Arthur disserem, eu vou tomar como verdade do grupo, porque são os rostinhos que eu estou vendo. Tá, uns cinzinhos aí difusos também
Daniel, como você está bonito, Daniel. Eu não elogiei Gabriela, não elogiei Arthur, porque sua beleza se Olá, tudo impôs. bom? Boa noite. Tá muito bonito mesmo, precisava parar pra dizer isso. Parabéns, hein? Arrasou. Parabéns, também é demais. Ai, meu Deus. Bater palma, parabéns. Assim vocês me deixam nervoso. Acho que é mais saudade, porque eu vejo Gabriela mais vezes. E eu te vejo pouco, então É. tenho te visto pouco. Saudade de todos também, da convivência, o laboratório. Realmente é terapêutico, né? E só quando a gente é privado que a gente dimensiona o quanto a sociabilidade também faz parte da produção do conhecimento, né? Ah, sim. Ainda mais essa responsabilidade intelectual, que é tem É tão muito poucos espaços, né? importante. Tem É tão poucos muito espaços. importante a gente A gente hoje nem tem valorizar espaço, a isso. gente está usando a internet. Uhum. Né? Ninguém pensou num modo de distanciamento. Nós nos aproximarmos um pouco mais da internet, é a nossa única possibilidade de nos aproximarmos. Mas está fazendo sentido para vocês, isso que eu estou dizendo, né? O que eu acho que não ajuda, tá? O que eu acho que não tem, que tem sido uma saída que eu tenho observado, e eu acho que essa saída não ajuda, não tem uma função na elaboração melancólica, na elaboração dessa melancolia. Tá? Eu, quando fui na última Unbox presencial, o número de trabalhos sobre a nova direita, a extrema-direita, eram numerosíssimos. Né? E faz sentido, né? Nós somos ciências sociais, o que nós fazemos com aquilo que nós não entendemos, nós estudamos. Tá? Agora, havia uma tendência que não me fazia muito sentido, e que permanece não fazendo muito sentido, que é a tendência de entender aquilo que os grupos de extrema-direita pensam. Qual é o pensamento por trás do grupo de extrema-direita? E aí esforços significativos, né, de pensadores intelectuais relevantes do nosso meio de mudar as suas agendas intelectuais, aquilo que eles estudam, para estudarem aquilo que algumas figuras de preeminência digamos assim, no braço intelectual dessa nova extrema-direita no Brasil, leem, se influenciam e pensam a partir de. Né? No sentido de que, quanto mais nós entendemos aquele pensamento, quanto mais nós percebemos, e percebam que a justificativa para entender e estudar esse pensamento não é que esse pensamento tem alguma coisa de importante nele, né? Alguma coisa assim entendida do ponto de vista intelectual, mas de que esse pensamento, ele tem, porque tem uma influência política, porque ele passou a ser eleito como tendo uma influência política, e por esse pensamento eu refiro a um amálgama grande de autores que se identificam pela ideia de tradicionalismo, né? Que é bastante confuso, mas seriam todos tradicionalistas. Né? Estaríamos todos reivindicando uma certa prevalência sobre a esfera pública de um tipo de pensamento cristão. Né? Isso não quer dizer que todas as designações cristãs ou todo pensamento cristão seja tradicionalista. Né? Na verdade, o tradicionalismo parece ser um grão de arroz dentro do oceano Atlântico, que é o cristianismo. Né? Mas que, em função do fato de que se organiza uma extrema-direita a partir de um pensamento que se identifica como tradicionalista, entender esse pensamento seria a chave para nós, de certa maneira, elaborarmos esse período ou rivalizarmos com esse período. Né? Sermos capazes de digamos assim, nos assustarmos menos e, ao mesmo tempo, neutralizarmos essas pretensões por compreendê-las e mostrar as suas inconsistências internas. Tá?
Então, se existe uma figura ideológica, e nessa figura ideológica, lê-la, entendê-la, ler as suas referências, ler quais são os autores aos quais ela remete, e em compreender esses autores, ter uma relação desmistificada com esse outro pensamento, né? Eu acho que essa via é uma via absolutamente incorreta, né? De lidar com a problemática. Não que intelectuais não possam se interessar genuinamente pelo pensamento da extrema-direita, ou não possam se interessar genuinamente por reacionários, ou não possam se interessar genuinamente por tradicionalistas, né? Mas por quê? Porque, número um, o problema não é o pensamento, né? O problema é o efeito político do pensamento. E existe uma distância entre pensamento e efeito político, né? Um pensamento não se faz relevante pelo efeito político que ele tem. O efeito político captura qualquer tipo de justificativa para realizar os seus efeitos políticos, né? A política ela é bastante plástica nesse sentido. Alguém levantou a mão, já dou a palavra, tá? Deixa eu só completar o raciocínio e dou a palavra a quem quer. Segunda razão, né? O estudo, a investigação, ela tem efeitos existenciais, né? Ninguém estuda, nós não somos, eu acho que nem mesmo bioquímicos, nós estudamos alguma coisa que não nos afeta, né? Quando nós estudamos alguma coisa, nós nos misturamos com aquilo que nós estudamos, mesmo que aquilo que nós estudamos seja alguma coisa que nós rejeitamos, percebem? Então, você pode ser uma pessoa de extrema-direita e se você estuda liberais, não estou querendo dizer que você se torna um liberal, mas o liberalismo faz parte da sua corrente sanguínea e intelectual, por assim dizer. E a mesma coisa o caminho inverso. Então, existem conjuntos de ideias que eles não são perigosos por eles mesmos, não são perigosos pelos enunciados, propriamente ditos, mas eles são perigosos no momento em que eles redefinem as agendas intelectuais sob a certeza de que é possível estabelecer uma lida indiferente com aquilo que se lê. Percebe? Então, a aproximação, se nós achamos que nós vamos conseguir interpretar esse período pela via da interpretação intelectual, a ideia, a força das ideias políticas sobre o nosso tempo presente, se a nossa vontade é conhecer, menor problema. Mas se a nossa vontade é, com conhecimento, ser capaz de oferecer uma via alternativa, ou ao mesmo tempo um diagnóstico, ou ao mesmo tempo um antídoto para os nossos males presentes, isso parece bastante ingênuo. Porque o mergulho investigativo, ele também é uma aventura existencial. Eu não quero dizer que se vocês forem ler tradicionalistas russos, norte-americanos ou brasileiros, que vocês vão se tornar tradicionalistas, mas eu vou dizer que vocês não vão se livrar disso, percebe? Isso vai fazer parte de vocês. Isso para dizer, não com isso querendo dizer que vocês devem ter medo daquilo que vocês estudam, mas vocês precisam levar aquilo que vocês estudam a sério, de tal maneira que tudo aquilo que nós estudamos faz parte da gente. E na terceira, parece que o nosso problema não está relacionado a uma ideia, nossos impasses não está bem relacionado a uma ideia, porque as ideias, podem concordar comigo, elas são muito frouxas, elas são inconsistentes por elas mesmas, né? É muito fácil perceber como que nós estamos num terreno de ideias muito inconsistentes e em lados muito diferentes, mas diz respeito a uma maneira de sentir. Esse é o ponto. Então, o meu primeiro diagnóstico é que
A reorientação das nossas agendas. O meu primeiro diagnóstico é, é preciso perceber que o efeito de captura que a política tem com relação aos discursos não atualiza os discursos, percebe? Faz a política utilizando atos de fala que não têm o mesmo significado na esfera do pensamento, ou seja, não é um pensamento, percebem? Aquilo que a política utiliza para ser capaz de justificar o conflito político não é um pensamento, no sentido de que tem uma lógica interna, no sentido de que tem uma sistematicidade, ou no sentido de que tem um conceito. É um uso pragmático, percebe? A política diz e repete aquilo que possui um efeito e ela rapidamente muda de posição, o mesmo político, o mesmo ideólogo, muda de posição imediatamente. Então, no máximo que se pode fazer é um estudo sobre a retórica, né? Mas estudar o pensamento por trás de uma influência política direta, julgando que com isso se consegue decifrar os elementos da influência política direta, é um auto-engano, é uma ilusão. Na segunda esfera, é a ideia de que toma por baixo o aspecto existencial do estudo, né? Então, nós podemos muito bem fazermos uma historiografia da biologia racista do século XIX, e vai ser muito importante fazê-lo para a comunidade acadêmica. Agora, reorientarmos, enquanto cientistas sociais, de maneira maciça, a nossa agenda em função disso, isso gera uma identificação existencial que não traz consigo um determinismo, mas ela é muito grave, talvez não seja isso que nós queiramos nos tornar, né? Ao mesmo tempo em que ela é muito ingênua acerca dos efeitos duradouros de uma virada existencial. Percebem? Nós somos afetados por aquilo que nós estudamos. E no terceiro nível de problemática, me parece que é justamente o fato de que nós não estamos enfrentando um conceito, nós estamos enfrentando, no máximo, uma noção, é um sentimento, uma maneira de sentir, e menos propriamente uma ideia. Percebe? A nossa vivência contemporânea e a precedência que a melancolia tem sobre ela, me parece que denuncia o fato de que as maneiras de sentir precedem as ideias, no que diz respeito ao embate político brasileiro. Ou seja, você pode usar qualquer ideia, mas, na verdade, é uma maneira de sentir que está em questão. Então, você pode até mudar a ideia, mudar o nome, e chama de liberalismo, chama de conservadorismo, chama de extrema-direita, chama do que tradicionalismo, o que você quiser chamar, mas é sempre uma mesma ideia. E é sempre uma ideia negativa que quer ocupar o espaço público e ter direito ao espaço público, percebe? E que deseja ocupar o espaço público sem ter uma justificativa propriamente consistente para dar, né? Quem queria perguntar? Eu. Pode falar. Quando tá falando dessa parte aí Quem é que está falando? Eu não estou vendo. Rafael, Oi, Rafael, pode falar. quando tá falando dessa ideia de estudar a extrema-direita, eu, num primeiro momento, eu fiquei com a pergunta, porque numa matéria anterior, que a gente teve com a Maria Antonieta, Política 4, ela falou que muito dessa coisa de querer estudar é porque alguns tinham sido pegos de surpresa com o resultado eleitoral. Aí, aí então, porque não seguiram uma linha de estudar essa coisa do Brasil profundo, que ela falava assim, que tinha uma coisa emergindo, só que a gente não conseguia identificar. E quando o pessoal, os cientistas políticos estavam fazendo prognóstico para a eleição, eles não previram isso. Eu queria saber se isso tem um pouco a ver com esse movimento de então querer estudar
Gostei, mostrou, não estou viajando muito aqui também. Não, eu acho que sim. Eu acho que a nossa virada se deve a uma certa reação, né? Aconteceu alguma coisa que não se previa, quer dizer, que os cientistas políticos não previam, né? O que não quer dizer muita coisa. Havia uma virada naquilo que se previa e ao mesmo tempo, uma espécie de identificação com o opressor, né? Acho que se ignora muito esse componente, mas esse componente é muito forte entre a humanidade de uma maneira geral, mas ele é muito forte entre nós, né? Nós somos uma sociedade muito clivada, muito cheia de divisões. Então, quem manda produz admiração. Então, o fato de que os intelectuais estão querendo estudar a mesma coisa que a extrema-direita supostamente estuda, e não é verdade, porque a extrema-direita brasileira não tem... A extrema-direita nunca teve propriamente uma chave de estudo. Não estou querendo dizer que não seja uma força política relevante e a ser levada em consideração. Mas a ideia de que há um pensamento intrínseco rigoroso e bem fundamentado é equívoca. E, então, nesse sentido, a ideia de que nós estudando o que a extrema-direita pensa, o que ela lê, nós vamos entendê-la, para mim, nada mais é do que uma espécie de identificação com o opressor, pelo menos uma identificação não explicitada com o opressor. Percebe? É como se, durante o século XIX, nós quiséssemos ler simplesmente ingleses. Percebe? Por que nós queremos entender o que os ingleses pensam? Porque os ingleses nos dominam, nós queremos nos identificar com eles. Agora que ler os ingleses nos ajuda a entender a dominação política no Brasil, não. Ajuda a nós entendermos aonde que a dominação política no Brasil foi buscar palavras, percebe? Mas que essas palavras têm um significado conceitual, é muito difícil que isso se verifique. Basta você perceber as contendas de jornal. Pega 3 ou 4 intelectuais medianos debatendo, vai perceber que a grande questão é o efeito das palavras, não o significado das palavras, né? E nesse sentido eles mudam. Agora, uma outra questão relacionada à sua observação, Rafael, é que cientistas políticos, por vezes, se interessam por coisas muito específicas. E aquilo pelo que os cientistas políticos se interessam sirva muito pouco para interpretar o sentido de uma crise política, um momento político diferente, percebe? No fim das contas, quando nós queremos entender um sentido de um tempo, nós não lemos cientistas políticos, nós vamos ler historiadores. Percebem? Porque os historiadores são capazes de remontar os valores de uma maneira a que haja uma relação entre aqueles valores, não aquelas palavras, mas os valores ligados àquelas palavras num determinado contexto. Então, numa outra via, se nós pensarmos em termos eleitorais, nós sabemos que as eleições elas têm uma variação, né? Chamam-se margem de erro. 1,5 para mais, 1,5 para menos, e que acaba dando uma margem de erro de 3%, 4%. Então, 3%, 4% seria, digamos assim, de sentimentos voláteis, né? Pessoas que poderiam sentir de um lado, sentir do outro. Na democracias contemporâneas, tudo se define em termos de 3% ou 4%, percebe? Todas as coisas, tudo se define em termos menores que 3% ou 4%. Ou seja, a pesquisa eleitoral, ela ajuda muito pouco a nós entendermos o sentido de uma virada política, o sentido de um estado político diferente. Porque eu sou capaz de explicar por que pessoas votam na direita, quantas pessoas votam na direita, quantas pessoas votam na esquerda. Mas eu não sou capaz de explicar o sentimento de uma parcela pequena da população que, no fim das contas, define as eleições, percebe? Então, existe um certa amálgama de pessoas que não votam segundo ideias, mas que votam segundo os seus sentimentos,
E esses sentimentos precisam ser interpelados, porque eles não são decifrados do ponto de vista da intenção de voto. É preciso ir à crença dessas pessoas, aos valores dessas pessoas, para entender por que elas estão votando em X ou Y. Mas eu, nesse curso, não vou me prender, quer dizer, não estou nem um pouco interessado na dinâmica eleitoral. Então, o que as pessoas votam, o que elas deixam de votar, para mim não é problemático, tá? Desse curso. É problemático em outras esferas da minha vida, mas nesse curso não é problemático. O que me é problemático nesse curso? O fato de que existia um consenso bastante significativo, e esse consenso ele é transideológico, né, por assim dizer, para inventar uma palavra esquisita, que concerne o fato de que, como naquela música do Sérgio Gainsbourg, que o seu Jorge depois fez uma versão em português, as coisas não estão nada bem. Percebe? Conhece essa música? Ele vai falando de várias pessoas que se mataram, e aí fala várias pessoas geniais que se mataram. Então, Rimbaud, Van Gogh, uma série de gênios que se mataram. E aí depois ele fala dele, ele falou assim, eu não estou nada bem. Que é uma maneira irônica de dizer, eu sou um gênio, né? E eu, enquanto gênio, estou quase me matando. É um pouco o cenário do país, né? De maneira literal, países não se suicidam, né? Mas nem acho que há estados suicidários, né? O Deleuze fala sobre isso no Meu Platôs. O Estado começa, ao mesmo tempo que ele não consegue se preservar, ele se destrói a população. Eu não sei se esse Estado contemporâneo nosso é um Estado suicidário ou não. É uma questão que eu nunca me prendi a pensar de maneira mais detida, mas é uma chave de leitura. Mas no que me serve de interesse para esse curso é de que nós estamos num cenário em que a temática da melancolia se faz mais viva do que outros, percebem? Se eu for invocar sentimentos difusos que são capazes de dar conta da nossa bruma mais densa, nossa bruma de sentimentos mais densa, eu vou dizer que é justamente o sentimento melancólico. E o que é o sentimento melancólico? É um pouco que nós vamos ver nesse curso. Mas é um estado de tristeza difusa, percebem? Que possui uma expectativa quase que desesperada para ser convertido numa extrema atividade. Percebe? Existe uma espécie de grande melancolia, e essa melancolia, transideologicamente, possui a expectativa de que em algum momento ela cessará imediatamente e será convertida num forte vigor, uma forte capacidade realizadora, e que existe apenas um empecilho, seja lá ele qual for, que impede que essa virada aconteça. Isso faz com que nós tenhamos, de maneira justificada, uma espécie de saudosismo, né? Ah, como era bom, que as pessoas brincavam quando o Wilson Witzel ganhou no Rio de Janeiro, e diziam, ai, que saudade do meu ex, de maneira irônica, porque nós reclamávamos muito do outro, mas esse que era ensandecido, muito pior. Logo, o anterior era uma maravilha. Então, existe sim um saudosismo. Eu acho que o nosso saudosismo só não chega a Fernando Henrique Cardoso, porque isso seria demais, né? Até porque boa parte de nós, os mais jovens, não vivenciaram, mas foi um período de muito ostracismo e restrição, né? Que não tinha um discurso de ódio explícito, né? Mas foi um período de muita restrição e ressentimento, mas que não teve uma virada melancólica.
E nós vivenciamos um período em que há uma virada melancólica explícita, esse é o ponto. Ou seja, existe a expectativa, talvez maior do que em outros momentos, de que essa melancolia cessará e nós estaremos prontos para a ação. Então, com esse curso, é uma maneira também de estudar e de nós entendermos que qualquer virada que não seja interpretativa, que não seja convertedora numa dinâmica discursiva da nossa melancolia, é uma espécie de auto-engano. Percebe? Nós, de certa maneira, preenchermos a nossa melancolia com atividade. Não no sentido de não senti-la. Não no sentido de não tê-la, mas no sentido de não senti-la. Percebem? Para mim, uma chave forte de interpretação para a nossa dinâmica ambiental atual, corrente, né? Nós tivemos 2, 3 anos... Nós temos tido uma política ambiental desastrosa já há bastante tempo. Mas no último governo nós tivemos uma virada ambiental especialmente desastrosa. E para mim é uma chave de interpretação de por que a virada ambiental desastrosa não é problemática para nós. É problemática, sei lá, para um grupo pequeno de pessoas. Tanto que nas discussões públicas, a única coisa que se fala sobre o meio ambiente são as exigências internacionais. Mas a ideia de pensar o meio ambiente em termos genuínos, não há expressão nenhuma, né? E as que havia já foram transformadas em marionetes. Né? Já foram de tal maneira desacreditados que foram transformados em marionetes. Para mim, essa é uma via de interpretação. Existe uma atividade tão intensa que é como se nós, em matéria ambiental, pudéssemos não sentir a nossa profunda melancolia no que diz respeito à nossa cena pública. Então, enquanto estamos queimando, não estamos sentindo, esse é o ponto. Ao mesmo tempo, a dinâmica é persecutória, né? As mortes em embate pelas forças oficiais, né? Ou mesmo as mortes produzidas por grupos paramilitares ou parapoliciais, né? Enquanto nós estamos matando, nós não sentimos, percebem? Que é a mesma coisa que a produção de riqueza, né? Nós temos a expectativa de que, com 3 ou 4 ajustes, nós começaremos a produzir uma riqueza tal que nós não precisaremos lidar com a nossa melancolia. E eu acho que qualquer saída, enquanto grupamento social, que não lide com as razões, muito embora não ache que possa se determinar a razão, mas que não se lide com as razões da nossa melancolia, são formas de ou ludibriamento político, né, utilizar o desespero melancólico em função de algum tipo de atividade, ou má intenção política, utilizar a disponibilidade melancólica para ser capturada por um sentimento negativo. Porque, curiosamente, sentimentos negativos unidos, né, sentimentos negativos unidos, eles são forças de, se não abrandamento, pelo menos uma certa distração no que diz respeito ao sentimento melancólico, né? Então, para mim, parece que o grupo social brasileiro está gritando, e ouvir esse grito concerne a investigar a natureza da sua melancolia. Percebem? Uma outra coisa que eu queria dizer a vocês, ainda nas aulas de introdução, é que isso segue uma maneira também de continuar respondendo à questão do Rafael, é que
a relação da política, ou da ciência política com a subjetividade, não é uma relação boa, tá? Por que não é uma relação boa? Porque a subjetividade é muito complicada. E a ciência política, ela quer dar explicações mais simples, que possam ser utilizadas como instrumentos de decisão política, né? E na trajetória da psicanálise, a psicanálise é uma disciplina da virada do século XIX para o século XX. Com Freud, Breuer, que nós vamos estudar daqui a pouco, a psicanálise ela se torna, por assim dizer, um modelo complexo de subjetividade. Percebe? Que complexificava o fenômeno político. Tanto que, ainda na esteira do século XX, houve fortes pensamentos políticos que se organizaram em torno desse modelo de subjetividade psicanalítica. O que a gente pode entender de maneira mais rápida sobre o modelo de subjetividade psicanalítica? De que os sujeitos não são senhores das suas próprias razões. Tá? Não é só isso, né? Mas a gente poderia utilizar isso como uma definição rápida. Então, a psicanálise ela inaugura enquanto força pública, não só como força filosófica, intelectual, mas como força pública, um modelo de subjetividade em que os sujeitos, as pessoas, não seriam autônomas das suas próprias decisões, por exemplo. Não seriam senhoras das suas próprias razões. Então, se Arthur resolvesse... Vou dar um exemplo jocoso, né? Só fazer uma gracinha. Se Arthur resolve comprar um chocolate de Star Wars, não é porque Arthur quer, é porque Arthur foi levado a desejar o chocolate de Star Wars, e por isso ele escolhe. O que é verdade. Viu só? Olha só como a interpretação política com modelo de subjetividade psicanalítico pode funcionar, né? Então, grosso modo, eu percebi. Além disso, eu sou chocolatra, então... Olha só. Então, o modelo de subjetividade psicanalítico, ele se tornou muito popular, tá? E ele acabou organizando até mesmo correntes intelectuais da segunda metade do século XX muito fortes, como, por exemplo, a Escola de Frankfurt, que partia de um modelo de subjetividade psicanalítico. Ao mesmo tempo, grupos marxistas se aproximaram da psicanálise e, de maneira geral, também fizeram interpretações da política a partir de um modelo de subjetividade psicanalítico. A psicanálise, no começo do século XX, ela é profundamente rejeitada pelos nazistas, pelos fascistas, né? Porque a primeira coisa que aparece com o fascismo é a falta do pai, né? E tudo aquilo que um fascista não quer ouvir, tudo aquilo que alguém de extrema alguma coisa quer ouvir, não quer ouvir, é que está buscando o pai no Estado, está buscando o pai no Senhor, está buscando o pai em alguma outra coisa, né? Então, a psicanálise ela foi muito perseguida pelas extremas direitas, pelo fascismo, pelo nazismo. Pelo menos essa psicanálise do começo do século XX. E, ao mesmo tempo em que a psicanálise ela se torna muito popular nos Estados Unidos, né? De tal maneira que, pelo menos até os anos 50, os anos 60, a cultura popular começa a se dar com conceitos psicanalíticos. A literatura começa a incorporar dinâmicas psicanalíticas. E, ao mesmo tempo, começa a existir uma vulgarização dos conceitos psicanalíticos, né? De tal maneira que, mesmo nós aqui no Brasil, chamamos os nossos colegas de neurótico, sem sequer termos lido antes Freud, ou conversado sobre psicoterapia com alguém, ou psicopatologia, né?
Todos nós chamamos uns aos outros de histéricos, de neuróticos, e falamos que a pessoa está muito paranoica, né? Percebe? A psicanálise, ela se torna um saber tão popular, e isso tem um efeito negativo sobre ela, porque ela passa a ser vulgarizada e passa a ser tomada também como uma disciplina intelectual que dá respostas fáceis, como tudo é problema do pai, tudo é problema do sexo, tudo é uma questão de autoridade, e que tudo é uma analogia do falo, né? Então, nesse sentido, a ciência política, na segunda metade do século XX, principalmente a partir dos anos 60, ela, nos Estados Unidos, ela começa a rejeitar sistematicamente o modelo subjetivo psicanalítico. De tal maneira que o modelo subjetivo psicanalítico era complicado demais e não explicava nada, ou porque o uso era muito vulgar. As explicações já estavam dadas, já estavam plenamente difundidas na cultura, logo, uma coisa que explica tudo não explica nada, percebe? E se tornam mais populares nos Estados Unidos o que se chama de psicologias do comportamento, ou psicologias behavioristas, né? Evidentemente que a ciência política, já nos anos 80, nos anos 90, ela não usa mais modelos, digamos assim, tão rudimentares de explicação comportamental, de explicação behaviorista, mas ela possui ainda o mesmo tipo de demanda que a virada behaviorista apresentava, que é, para que a nossa explicação da política possa ser eficiente, ela deve ser simples. E uma explicação simples não explica as razões, os sentimentos, ela explica o comportamento. Percebe? Então, pouco importa o que você pensava quando você estava escolhendo um chocolate com a marca do Star Wars. Implica que você vai escolher. Percebe? Então, no sentido de orientar políticas públicas, no sentido de orientar partidos na disputa política, no sentido de orientar a imprensa na narrativa sobre a experiência política, tornou-se predominante dentro da ciência política um modelo de subjetividade baseada na ideia de comportamento, na ideia de regularidade, que tem uma série de eficiências e é capaz de explicar muita coisa, mas que traz consigo um elemento negativo, né? As nossas investigações, elas não elaboram os nossos sofrimentos. Percebem? Se nós vamos explicar que a virada da extrema-direita no Brasil se deu porque um número maior de pessoas votou no Bolsonaro, isso explica o quê? Percebe? Claro que eu tô caricaturando, né? Mas, ao mesmo tempo que explica muito pouco, ou explicações muito gerais, né? Os brasileiros são malvados, e por isso, no momento em que eles puderem votar em alguém que manifestava a sua malignidade, votaram nele. Ao mesmo tempo, uma explicação muito vazia, né? Então, nesse sentido, esse tipo de explicação behaviorista, comportamental, que vai se complexificando conforme o final do século XX se dá e o século XXI aparece, traz consigo um componente curioso, que é a nossa investigação intelectual não nos serve de terapia. Porque nós entendemos o que fizemos, entendemos a dinâmica primária da nossa escolha, mas não entendemos o sentido da nossa escolha. Com isso eu estou dizendo que nós seremos capazes de encontrar esse sentido? Eu não sei, eu vou tentar. Mas a busca por esse sentido
gera para nós um grau de compreensibilidade com relação aos nossos sentimentos que nós não tínhamos antes. Percebe? Então, o modelo psicanalítico, ele tem isso de interessante. Ao mesmo tempo em que ele é baseado numa experiência terapêutica, né, o seu próprio movimento intelectual, do ponto de vista coletivo, é uma terapêutica. Percebem? Então, nesse sentido, uma das justificativas para nós investigarmos o lugar da melancolia no Brasil, o lugar da melancolia e da relação da melancolia com a política, instigados pelo Brasil contemporâneo, se deve ao fato de que eu julgo que esse tipo de movimento nos esclarecerá acerca dos nossos sentimentos contemporâneos. Percebe? Nós vamos entrar em contato com as razões das nossas crenças, que faz com que haja um cenário no qual nós estamos inseridos, em que a paixão predominante parece ser a melancolia, o sentimento predominante parece ser o sentimento melancólico, e a alternativa mais fácil à melancolia parece ser uma espécie de extrema agitação cega, né? Talvez catarses coletivas, né? As pessoas até brincam, né? Imagina o carnaval de 2023, será que vai ter? Espero que tenha. Imagina o carnaval de 2023. Carnaval como uma experiência coletiva de catarse, né? Se nós não formos capazes de nos entender, imagina a queimada de 2023. Percebem? Ou seja, me parece que há algo acerca da nossa melancolia presente que nós temos que compreender, e a minha intuição com esse curso é buscarmos isso em alguns textos diferentes, tá? Que tratam disso. Está fazendo sentido? Quer me perguntar alguma coisa? Daniel, quer comentar alguma coisa? Me parece tudo, a construção que você fez aí, que essa melancolia e essa negação da elaboração da melancolia, como você fala, ela passa muito também por uma espécie de fabulação de uma história idealizada e mentirosa, né? Que tem se tornado muito presente e que vibra muito forte no discurso dos extremistas, né? Do extrema-direita, etc., como negação dos horrores da ditadura e, eventualmente, negação até institucional, né? Com a remoção de nomes e datas e símbolos de memória pública. Me parece muitas vezes que essa falta de elaboração me parece muitas vezes, assim, por assim dizer, um problema de história pública também, problema de história pública e memória. Acho que eu estou conseguindo acompanhar por esse lado. E um comentário que me ocorre a partir desse seu se deve ao fato de que, numa certa medida, isso é alguma coisa que se ouve muito, né? De que, tanto de um lado quanto do outro, de que o meu país me foi retirado, né? No caso da extrema-direita e de uma certa direita nacional, o sentimento de que o meu país foi retirado é de que o meu país foi caracterizado como tendo sido centralizador de uma série de dinâmicas persecutórias e perceber o meu sentido de país ligado a isso me é insuportável, né? Então a ideia de que associar o Brasil à ditadura, associar o Brasil ao racismo, associar o Brasil à escravidão, associar o Brasil a limpezas étnicas, tira de mim o meu país, porque o país que eu amo não pode ser isso. Não é esse, é uma fabulação, né?
E aí, um esforço de retomada da esfera pública no sentido de que vamos reafirmar o país que nós amamos e o país que nós conhecemos. Como se a dinâmica epistemológica ela pudesse ceder a essa dinâmica da vontade. Mas percebe, essa virada me parece uma virada profundamente melancólica. Porque é uma virada desesperada, ao mesmo tempo ineficiente. Completamente. Não, e a forma de elaboração que você tá expondo para a gente como superação, né, da melancolia, mas uma superação que elabore, desenvolva, nos atualize e nos instrumentalize para superar o sofrimento, me parece muito, ao mesmo tempo, também uma dinâmica historiográfica, né? É preciso trazer à tona aqueles fatos que são negados, ou que querem ser esquecidos, ou que se mente descaradamente sobre eles, né? Parece que existe, digamos assim, duas chaves de lida com a melancolia, em que uma é justificada, a outra não é. Mas isso é interessante também, o fato de não ser justificada na política não tem a menor importância. Tá? A política não é uma ideia, a política é uma prática que mobiliza ideias com palavras vazias, independentemente da direção. Mas o que eu estou querendo dizer? Querendo dizer que existe uma certa dinâmica com relação à nossa melancolia que julga que, se nós formos capazes de exumar o nosso passado, nós somos capazes de reconhecer, e reconhecemos também nas instâncias oficiais, reconhecer também nas instâncias oficiais a nossa escravidão, o nosso racismo, a nossa limpeza étnica, a nossa perseguição de grupos indígenas. Se nós reconhecermos isso, nós fizermos essa elaboração e reconhecermos do ponto de vista histórico, esses elementos cessarão do ponto de vista presente, e parte da nossa melancolia histórica estará contida, porque nós teríamos entrado em contato com a verdade. Né? É como se, num certo sentido, o nosso trabalho de exumação dos nossos esqueletos fosse um trabalho terapêutico. E um trabalho terapêutico que teria como consequência uma diminuição da nossa melancolia. Mas há uma outra percepção disso também. E muito embora eu julgue que esse trabalho de revirar o passado, caracterizar o passado, se justifique enquanto dever histórico, eu acho que nós esperamos que o efeito de abrandamento melancólico seja muito mais do que isso é capaz de oferecer. Então, me parece que existe algo da ordem dos maus sentimentos contemporâneos que também está na ordem do dia no que diz respeito a nós enfrentarmos a nossa melancolia, ou mantê-la em níveis aceitáveis. Né? Ou seja, só o trabalho da historiografia, só o trabalho do reconhecimento do Estado, não me parece que vai ser alguma coisa que terá esse efeito de minoração melancólica que nós esperamos que ele tenha. Né? Nesse sentido, nós temos uma esperança muito grande na racionalização. De que se nós racionalizarmos os nossos passivos, nós teremos uma vida contemporânea em que a melancolia intrínseca, a sensação de injustiça, não vai ser tão grande. Eu acho isso um certo auto-engano. Mas é um auto-engano justificável. Percebe? Há justificativas nisso. Mas, do outro lado, me parece que é problemático a ideia de que, se nós não reconhecermos, nós não teremos razão de sentir a melancolia que estamos sentindo, porque ela não existe. Isso claramente é um movimento injustificado. E é claramente um movimento equívoco, porque o fato de não se reconhecer alguma coisa que epistemologicamente já foi vista é impossível.
Sabe, não existe como você construir uma epistemologia. Você pode oferecer uma narrativa concorrente, mas... Daniel, você fecha o seu áudio um pouquinho? Você pode estabelecer uma narrativa concorrente, mas isso não quer dizer que a narrativa concorrente seja capaz de suplantar um certo efeito da realidade que é intrínseco, que é a melancolia. Então, uma certa suportabilidade da melancolia parece ser central para todas as maneiras de lidar com o passado e de lidar com o presente. Ou seja, tem uma certa inexauribilidade da melancolia que, muito embora possa se tornar ainda menor, parece que precisa ser admitida como um ato de maturidade coletiva, né? Num segundo passo, é importante saber que existe um certo nível de idealização que também é inultrapassável. Ou seja, as comunidades não lidam com aquilo que elas são. E isso você consegue perceber muito bem nesse âmbito delirante da extrema-direita nacional, mas também se percebe numa espécie de invenção de tradições. Percebe? Grupamentos que tiveram a sua memória apagada, criando tradições com as quais lida como se fossem tradições centenárias ou milenares, quando não são. Existe um certo efeito de apagamento que a história realizou com relação ao nosso passado, que é inevitável, né? Ou seja, existe uma orfandade em ser brasileiro que é uma orfandade inevitável, né? E ao mesmo tempo que ela é inevitável, parece que um certo nível de idealização, de falsidade, de falsibilidade em torno dela, parece ser inexorável também. E independentemente do espectro ideológico, existem falsibilidades que os grupos se contam. Então, nesse sentido, me parece que nós lidamos com um tipo específico de negação da melancolia, que parece ser o mais grave de todos, que é a ideia de que nós podemos, de que contar a história de um país é um meio pelo qual recontar a história de um país da maneira como você gostaria que ele fosse é um modo eficiente de aplacamento da melancolia. E não é. Percebe? Porque por mais que nós lidemos com livros didáticos dizendo que a escravidão não foi significativa entre nós, nós sentimos alguma coisa que é significativa entre nós e que nos faz falta, e que nós não temos como suprir. Percebe? Nós não somos... nós somos um povo muito ligado à terra, em que a relação entre o sangue e a terra é meramente arbitrária. Percebe? E, evidentemente, que é insuportável lidar assim. A maioria dos grupamentos sociais não vão lidar dessa maneira. Então, vão ter que inventar uma bulhufinha para enfrentar isso. Agora, o quanto de bulhufa que se admite? Percebe? O quanto de... Pode falar, Daniel. Eu tendo a discordar de você, a princípio, porque eu acho que esse nível de fabulação, esse nível de reconstituição histórica, com um pouco de fabulação, como você está utilizando, eu acho que isso é fortemente influenciado, óbvio, pelos processos políticos. Então, nesse sentido, muitas vezes, a melancolia entre grupos oprimidos e desprivilegiados da história do Brasil, ela me parece atualmente que ela se produz por uma sensação que vem pela constatação de quão longe nós estamos daquilo que nós imaginávamos ser o passado.
Então, quase que por um movimento de compensação, de compensação quase numa metáfora física mesmo, né, de freio contra preso, né, eu preciso investir mais na investigação do passado de algum grupo originário, de alguma classe, quilombolas, indígenas, trabalhadores, suburbanos, porque o investimento histórico, né, o investimento de energia intelectual na pesquisa histórica para isso, parece que fortalece um pouco contra essa melancolia que vem pelo fato de constatar que, embora eles estejam, por exemplo, embora um outro grupo esteja negando o impacto nefasto da escravidão no Brasil, e eu saiba que isso é mentira, eu estou constatando, na verdade, que o impacto é maior ainda. Porque em pleno 2021, esse grupo estar negando é um sintoma de que a distância que existe a ser vencida para elaborar entre nós a superação desse problema é maior ainda do que eu imaginava. Então, assim, quase como se entre a melancolia entre setores de esquerda, é como se ela viesse, assim, o problema é muito maior do que a gente achava. Então, Uma constatação. Eu concordo com o seu raciocínio, mas eu acho que ele acaba tornando claro que um certo esforço para aplacar parte da melancolia da omissão histórica recoloniza a melancolia, ou seja, aplaca e recoloniza. Isso quer dizer que a ideia de que nós teremos como exumar a presença da melancolia em torno da posição subalterna, subserviente no Brasil contemporâneo, ela é fantasiosa. Percebe? Eu posso aplacá-la, mas eu não posso exauri-la. Mas você não acha que isso é uma forma de elaboração? Acho que é uma forma de elaboração. Enquanto um grupo dominante está tentando constantemente negar assim uma coisa que é razoavelmente histórica, né? Que ninguém pode mais ou menos como negar que tem porque você ganha, eu acho que esse é isso é uma forma de elaboração para mim. Eu acho que é uma forma de elaboração, acho que é uma forma de elaboração inexorável. Entendo, sim. Inexorável, é preciso ser feita, é preciso ir nessa direção. Essa é a direção correta pela qual a elaboração da melancolia tem que se fazer. É uma das direções corretas, me parece. Mas, ao mesmo tempo, nós julgarmos que essa forma pode nos dar mais do que ela pode, também tem um grau de ingenuidade. Porque, ao mesmo tempo que nós... Você acha que tem uma inflação da expectativa? E essa inflação da expectativa, ela é deletéria. Porque, ao mesmo tempo em que nós ganhamos numa certa direção, porque não existe mais uma omissão tão grande no que diz respeito à dominação, quanto mais se cava, mais se descobre. Percebe? E nós temos que cavar. Mas quanto mais nós cavamos para sabermos os horrores, mais horrorosos os horrores são. Maior é a dívida. Percebe? Ou seja... Não, mas eu acho que muitas vezes essa escavação, ela não vem só pela constatação dos horrores, né? Mas pela constatação de... E esse movimento é elaborador, concordo com você. Mas eu acho, por exemplo... Mas eu acho que esse movimento de elaboração, ele tem... eu não acho que ele tenha não acho que ele tenha um fim, mas acho que ele tem um limite. Qual é o limite? O limite é que existe algo que nos é constitutivo, melancólico, acerca dos horrores da dominação, e esse algo vai estar sempre conosco. Mas eu acho que tem contrapesos aí. Por exemplo, a investigação e a elaboração histórica, elas não trazem só à tona, óbvio, né, que isso é uma parte muito evidente delas, mas eu acho que elas não trazem só à tona, por exemplo, o terror. Né? Elas não trazem só à tona isso. Elas podem trazer à tona também meramente assim, inicialmente, para ficar no básico, uma sensação de preenchimento do passado.
né, que explica, por exemplo, que certas coisas que estão acontecendo não são culpa do grupo. Porque recoloca ele historicamente, né, informa o grupo, né, um grupo indígena, por exemplo, um grupo quilombola, de que se eles têm as terras deles roubadas ou sofrendo qualquer outra espécie de violência estatal ou de grupos dominantes, né, a simples constatação, né, o preenchimento histórico, né, investe esse grupo politicamente com um sentimento que eu não sei se é exclusivamente melancólico, entende? Eu acho que a escavação histórica ela não tem só efeitos negativos, né? Eu acho que ela não traz à tona só uma melancolia que traz um horror paralisante. Eu acho que a escavação histórica, né, a prospecção histórica, a investigação historiográfica, ela também dá um senso de coletividade para grupos cujo um dos mecanismos de dominação foi destruir o senso de coletividade deles. Né? Então, por exemplo, eu posso falar sobre os indígenas do Brasil. Né? Você está falando, eu acho que é a professora Manuela Carneiro da Cunha. Desculpa se eu não me lembro a referência agora. Ela, se eu não me engano, é ela ou alguma outra professora alguma outra pesquisadora sobre história indígena no Brasil que fala sobre o processo de etnogênese, né? Que é um processo de surgimento, de ressurgimento de tribos indígenas que foram apagadas a partir de uma iniciativa estatal, né? Porque a gente sabe que a República do Brasil, no princípio dela, ela não tinha nenhuma espécie de política indigenista, né? Então, não se registrava, por exemplo, que as pessoas eram indígenas e isso servia como uma forma de negar a elas, não o direito, mas o preenchimento histórico delas em relação com algum território, alguma coisa assim, né? Porque elas eram batizadas como se não fossem indígenas. E isso é um mecanismo de apagamento do Estado. E quando você faz uma investigação histórica que revela isso, né, e aquele grupo passa a se reconhecer como sido, em primeiro lugar, vítima de um processo feito pelo Estado. Em segundo lugar, como um grupo que de repente tem um passado. De repente eles não são mais só habitantes do município. De repente eles são habitantes do município e pertencentes a determinada etnia. E isso fortaleceu eles politicamente, por exemplo, para conseguir demarcação de terra. Então eu acho que a investigação histórica, ela também... óbvio que esse caso que eu contei agora, ele tem uma consequência jurídica muito forte, né? Mas eu acho que não precisa ser só isso. Mas a investigação histórica, né, ela, ao preencher o passado de significado, né, ela libera um pouco o brasileiro, né, e aí o brasileiro entendido em toda a sua multiplicidade, tá, gente? Mas ela libera um pouco o brasileiro, talvez, desse sentimento de orfandade que você trouxe à tona, né? Orfandade em relação à terra, que muitas vezes ele é um sentimento produzido pelo Estado, né? Ocupado por certos interesses que querem apagar a história. Apagar a história é uma das coisas que grupos dominantes, grupos dirigentes fazem há milhares de anos na humanidade, né? Então, assim, eu acho que a elaboração, a investigação histórica, e eu acho que eu, Daniel, não vejo critério de saber onde é que tem investigação e elaboração e onde é que tem fabulação. Mas eu concordo com você de que é eticamente necessário fazer essa investigação e elaboração. Mesmo que a gente não consiga ver hoje com clareza uma espécie de divisor. Pode falar. Arthur queria comentar, não queria, Arthur? Não, eu concordo bastante com a ideia de que é necessário você estudar a história das pessoas que foram dizimadas pelo Estado e por essas coisas. Mas acho que o limite disso é que, tipo assim,
Quando você nota a dor não vai embora. Quando você nota a tristeza não vai embora. Você perceber que existe problemas na forma como o Brasil se construiu como um país exatamente pela destruição dos povos minoritários e diversos problemas e mortes de várias pessoas que existiram no país, não vai fazer essas coisas deixarem de ter acontecido e não vão ser menos dolorosas por causa disso. Você notar esses acontecimentos, entender que eles aconteceram, tem seu limite. Existe um ponto que é necessário fazer algo mais além de elaborar. Esse aqui eu acho que é o problema, né? Você pode... É um início, com certeza. Você não tem como fazer nada mais se você não notar que tem um problema. Mas só a elaboração, às vezes, ela meio falha. Ela não chega, pelo menos que eu entendo, você notar que existe uma dor, você entender que existe um problema ali, não vai resolver que o problema não esteja ali. É o primeiro passo para resolver o problema, mas não é a resolução. Acho que sim, mas se você compara, digamos assim, a melancolia nossa de cada dia e os esforços de elaboração das razões, das causas das nossas melancolias de cada dia, os esforços de elaboração são mínimos, né? Sem dúvida. É muito difícil chegar no momento em que nós nos esforçamos demais, é melhor pararmos um pouco, né? Porque o mundo é conduzido pelo lucro, pela compra, pela dizimação. Esse esforço de elaboração, ele é residual quase, né? Ninguém está preocupado com nada. As pessoas estão, na verdade, querendo transformar os seus sofrimentos em atividade que as permita não sofrê-lo, né? Não senti-lo. Então, ao invés de pensar, sei lá, na sua identidade racial, você prefere comprar coisas. Ao invés de você pensar na sua bagagem histórica, você prefere, sei lá, se tornar sócio de um clube onde poucas pessoas podem, né? Então, mas aí voltando ao argumento do Daniel, eu diria que se conjuga com algo da observação do Arthur, é o seguinte, a escavação, que é uma dinâmica elaborativa imperiosa, ela traz consigo também uma verdade duramente melancólica, que é a eficiência do Estado em apagar populações. Percebe? Porque nós vamos, e eu não estou dizendo que nós não tenhamos que lidar com isso, tá? Mas é isso que nós vamos encontrar e que nós estamos encontrando com cada vez mais intensidade. Ou seja, o Estado realmente foi capaz de apagar civilizações, foi capaz de apagar modos de interação, e nós, ao enxergarmos esses vestígios, nós percebemos o grau de eficiência que o Estado teve nesses processos, percebe? Esse é um elemento inafastável de qualquer tipo de elaboração histórica. A elaboração histórica vai nos livrar de uma certa injustiça melancólica do Estado atual. E, ao mesmo tempo, o máximo que ela poderia nos oferecer é nós não repetirmos coisas parecidas, o que também não parece ser o caso, né? O Estado, o Estado moderno, ele é mais eficiente em reconhecer os seus males passados do que em reorientar as suas políticas presentes, mesmo Estados muito esclarecidos, né? Mas é alguma coisa com a qual esse movimento de elaboração histórica precisa lidar, e ela é inevitável. A ideia de que a dominação, ela é capaz de transformar amores, sentimentos e formas de vida em silêncio. Percebe? De tal maneira que aquilo que nós somos é muito mais silêncio do que possibilidade de vestígio. E essa é alguma coisa que esforço elaborador nenhum vai ser capaz de aplacar. Nós podemos até nos ocuparmos disso, e é importante que nós façamos isso, e que nós reorientemos políticas a partir disso. Mas a ideia de que o esforço investigativo vai ser capaz de retirar de nós
essa nossa falta constitutiva, ele não vai ser capaz. Porque, no fim das contas, o que ele revela é justamente isso, que estados são eficientes apagando populações. Você acha que não? Suspendo o juízo. Eu vejo, por exemplo, a questão do judaísmo europeu, né? Você sabe muito sobre o judaísmo europeu, você reconstituiu as sinagogas, você pega sobreviventes e põe ali para viver, em cada cidade que você vai tem um monumento do Holocausto, mas tem uma coisa que todo esse esforço não é capaz de desfazer, e que é uma falta melancólica constitutiva do século XX. O judaísmo europeu morreu. Aquela civilização não existe mais. Aquelas línguas, da maneira como se falava, não existe mais. Você só tem, como diz o Didi Huberman, no outro texto que a gente está lendo, só tem simulacros. E quanto mais nós escavamos, quanto mais nós vamos atrás desses vestígios, e nós temos que fazer isso. É nossa obrigação com a história, e é uma maneira de elaboração do presente, mas nós entramos em contato com isso que também é um fato melancólico, que é a eficiência com que Estados nacionais, com as suas extremas direitas, conseguiram apagar da face da terra comunidades inteiras. Percebe? E essa também é uma gravidade no que diz respeito à urgência do presente, né? Dependendo de como nós vivenciarmos o nosso presente, hoje eu estava lá no centro do Correio, estava montando uma exposição. E aí me ocorreu, CCBB, né? A coleção de moedas está lá. Os registros de línguas ameríndias pegou fogo. Percebe? Pegou fogo. Os registros cassetes que não tinham sido digitalizados, porque não tem dinheiro, não sei o quê, pegou fogo. Nós tínhamos alguns registros, desapareceu, não tem como refazer. É o grande arsenal do Museu do Desaparecimento. A primeira moeda está lá, intocada, percebe? Existe uma disparidade de forças que ela no fim das contas, é um fato melancólico constitutivo. E que eu não sei como nós vamos lidar com ele, mas nós nos desviarmos dele concerne também uma ingenuidade no que a investigação pode nos dar do ponto de vista elaborativo. Percebe? Para mim, esse exemplo, ele está intocado. Nós não temos que nos preocupar. A história monetária do Brasil está preservada. Agora, nós não temos dimensão do quanto que nós perdemos em registros arqueológicos, registros de investigação, porque tem aquilo que não tem registro e que nunca teve. Tem os registros que foram apagados, esses nós nunca veremos mais, e tem os registros que nunca foram apagados porque nunca foram tidos. Era mera tradição oral, mera, entre aspas, né? Ou seja, a história, ao mesmo tempo em que a história é um cenário, é um berço de elaboração, a história também é uma caixa de Pandora das faltas. Percebe? E no fim das contas, é preciso lidar com isso. Agora, evidentemente, que a proporção é inversamente proporcional ao desejo de fabular a história nacional a partir da dinâmica da perseguição. Porque, no fim, é facilmente elaborável, é facilmente instalável, né? A gente percebe a magnitude do Estado, quanto que o Estado consegue apagar populações. Realmente, o Estado é capaz de tentar recontar a história presente, ele é capaz de atrapalhar, e ele é capaz de apagar, né? Mas mesmo nessa capacidade profunda de apagamento, essa é a minha intuição, ele não é capaz de aplacar a melancolia que esse esforço de apagamento traz consigo, né? Porque existe aquilo que nós sabemos e tentamos elaborar.
mas aquilo que nós nem sequer sabemos, percebe? E que nós temos que elaborar, a dificuldade de elaborar aquilo que você nem sequer tem elementos, isso para mim é muito forte também dentro da composição da cena pública brasileira, né? Ou seja, o Estado pode fazer o que ele quiser para tentar transformar a melancolia atual em atividade. É sempre ridículo. Percebe? O que ele vai fazer? Ele vai botar rosto do Ayrton Senna em cada esquina? Percebe? Bandeiras nacionais, hino. Você pode ter, sei lá, uma vida cívica de 365 dias cívicos cantando o hino. Isso não vai mudar nada. O fato de que nós não somos capazes, porque isso é materialmente impossível, de nos afirmarmos em torno de uma grande ideia nacional. Porque essa grande ideia nacional ela é materialmente inconsistente, né? Então, o máximo que nós conseguimos com relação a ela é uma mera ilusãozinha. E tudo bem, essa ilusão mantém unidade, mantém um certo grau de aparelhamento do Estado, uma certa relação com a educação, e é o máximo que ela pode dar. O que parece que é profundamente fantasioso de uma certa extrema-direita contemporânea é julgar que isso pode muito mais, que é um pouco que a ditadura fez também, é julgar que essas ilusões podem ser muito mais do que elas são. Porque é isso que nós verificamos. Elas até tentam ser mais do que elas podem, mas isso naufraga historicamente, né? O que a extrema-direita é capaz de deixar? Ela é capaz de apagar, ela é capaz de entregar um cemitério, mas depois a matéria retorna, né? Acho que o Rafael quer falar antes de você, Daniel. Pode falar, Rafael. Não, é que eu peguei aqui, que tem a ver com, falou de registros, né? Eu lembrei de uma notícia que saiu na BBC Brasil, dos registros de tumba, acho que era tumba, eram uns túmulos clandestinos lá de 215 crianças, descendentes de nativos no Canadá. E essa coisa da melancolia. E aí tem a ver com isso, que é uma memória que vem à tona. E como é que se lida com isso? Porque eram vidas, era uma cultura que já estava numa instituição que estava pagando, que era para pagar. E depois, ainda por cima, não se tem nem registro da pessoa, nem do nome, nada, nada. Eram só. É isso. A história é um grande registro de elaboração melancólica, mas ela também é uma grande fonte de peso existencial, né? Porque você lida com a história, você lida com a matéria, você percebe que a matéria está se dissolvendo, você tenta pegar ela, né? Mas pode falar, Felizmino. Não, eu acabei pegando outro caminho aqui na cabeça. Pode dar continuidade. Qualquer coisa eu volto depois. Então, isso para dizer o quê? Isso para dizer que existem sintomas da falta de elaboração da melancolia. O sintoma que nós vamos começar com ele, que não é o início da investigação histórica da melancolia, talvez o início da investigação sistemática da melancolia seja a Anatomia da Melancolia, do Burton, mas é o início, digamos assim, da investigação psicanalítica sobre a melancolia, que tenta abrigar essa tradição, que é o fenômeno da histeria no século XIX. Tá? Com o fenômeno da histeria, acaba se abarcando, como fez o Foucault, mas mais tarde, acaba se abarcando um fenômeno grande, que é o fenômeno da institucionalização, né? Dos manicômios, dos presídios, como forma pelas quais
um certo sintoma melancólico, ele é disciplinado, né? E parcialmente apagado. Até de maneira bastante trivial, né? Matando as pessoas, fazendo com que as pessoas morram e não tenham vínculos sociais, né? Cortando os vínculos a partir da instituição. Mas essa investigação do Freud com Breuer, ela é mais interessante porque ela, digamos assim, remonta os efeitos individuais desse grito melancólico, né? Que são pessoas cujo sentimento, cujo adoecimento, cuja dor estavam programados para serem apagados, adquirindo voz, percebe? De uma maneira muito próxima a que a gente assiste em âmbito contemporâneo, com relação, por exemplo, a grupos indígenas, com relação a outras formas de sexualidade ou de vida afetiva, outras identidades corporais, percebe? O fenômeno da histeria, ele é o fenômeno do século XIX, pelo menos dos que eu conheço, melhor documentado, registrado, em que um grupamento social significativo começa a dizer que a melancolia dele é específica, percebe? A melancolia desse grupo, não pode ser soterrada por uma grande melancolia pública geral, né? Ou seja, o que o fenômeno da histeria começa a fazer é uma disputa pela melancolia, percebe? Sim, existem causas de sofrimento, e essas causas são dignas, e elas estão aqui. E começam a ser reconhecidas pelos grupos centrais, né? É o caso dos médicos, dos homens brancos, dos cristãos. Evidentemente que isso se faz, como acontece também em registro contemporâneo, como um grande circo, né? Percebe? Como é que a gente entra em contato com relação a temáticas transexuais? É sempre um show, um cantor, uma dança, um reality show, percebe? O que nos coloca diante dos olhos é uma espécie de, como diz o Bakhtin, uma grande carnavalização das temáticas, né? É difícil que nós tenhamos um acesso sóbrio a esses assuntos, que são assuntos de reivindicação de voz política na melancolia, né? A gente sempre... a própria temática da nossa herança africana é a música que traz, os primeiros contatos, né? São as escolas de samba, são os grupos de roda, é uma espécie de vivência festiva que marca uma espécie de índice para algo que, quando é desenvolvido, mostra um desenvolvimento subterrâneo quase que infinito, né? Até os desvãos do apagamento, né? Então, nesse sentido, a histeria é a mesma coisa. Ela se torna um espetáculo, né, no século XIX, com hipnotizações públicas, com festivais de hipnotização, com sexualização da hipnose, com sexualização das histéricas, ou seja, numa certa, como a gente diz hoje em dia, uma certa objetificação desses grupos que demandam voz na constituição da melancolia pública. Está fazendo sentido para vocês? Então, depois a gente vai entrar em contato mais com isso, com essas dinâmicas um pouco mais festivas, mas o que a gente vai começar abordando são os registros terapêuticos, ou seja, momentos em que
diante de toda essa festa da hipnose, do ocultismo, das fotografias, dos espetáculos circenses, começa-se a ceder ao apelo histérico por voz, nesse é o ponto. Percebe? A histeria começa a dizer, olha, isso que é interessante, espetaculoso, isso tem uma voz. Ou seja, isso tem uma presença de composição dentro da grande melancolia pública. Percebem? Ou seja, o sofrimento do século XIX pode ter tentado apagar o sofrimento histérico, mas o sofrimento histérico resistiu, primeiro como espetáculo, primeiro como rito público catártico, e depois reivindicou a sua presença dentro da melancolia do século XIX, assumindo uma fala que é reconhecida dentro de uma terapia que se torna depois uma disciplina de conhecimento, que é a psicanálise. Ou seja, a psicanálise ela começa a aparecer enquanto campo de conhecimento justamente porque a histeria reivindicou um espaço coletivo no qual a sua melancolia fosse ouvida. Percebem? Não sei se nós poderíamos imaginar alguma coisa parecida hoje, em termos de reivindicação, né? Talvez de maneira um pouco mais acidentada, como, por exemplo, comissões da verdade em termos de perseguições da ditadura, né? Existe uma voz relacionada a pessoas que foram perseguidas pela ditadura, elas querem ser ouvidas, e existe primeiro uma grande presença popular, festiva em torno disso, né? Música, teatro, musicais, filmes, romances, né? Até que se torna alguma coisa que se dá no âmbito de um certo rito, né, de escuta, mas no fim das contas a fala é uma fala que não tem uma escuta à altura, né? No fim das contas nós ainda não sabemos escutar a fala dos perseguidos da ditadura de tal maneira a torná-la um dos elementos que compõem a melancolia contemporânea, né? Nós não entendemos muito bem do que se trata. Nossa escuta com relação a isso não é muito bem executada, né? E é nesse sentido que a psicanálise é uma disciplina que traz consigo uma responsabilidade histórica muito interessante, porque se torna uma disciplina que se pretende à altura, ou que se pretende ser capaz de se colocar à altura da demanda de escuta que a histeria passa a ter no século XIX. Percebe? A histeria não quer ser apenas reconhecida enquanto doença, porque ela foi reconhecida enquanto doença dentro dos espetáculos. Ao mesmo tempo que, dando como esse exemplo analógico, as pessoas que passaram por dinâmicas de perseguição durante a ditadura, por exemplo, elas não querem simplesmente ser reconhecidas, porque reconhecidas elas são, né, do ponto de vista histórico. Mas existe uma demanda por escuta, né? Ou seja, alguém preparado para escutar e ser capaz de entender e interpretar a especificidade dessa melancolia. E é isso que a psicanálise, enquanto disciplina do século XIX, pretendeu estar à altura. E, ao mesmo tempo, a psicanálise se pretende capaz de se reinventar enquanto portadora de escuta, né? E aí a gente pode discutir, em termos contemporâneos, se ela tem sido capaz de fazer isso. É uma outra questão. Mas o meu interesse para esse curso já na primeira leitura, nós irmos nas primeiras experiências terapêuticas do Freud e do Breuer, percebendo o que era isso que a histeria queria dizer e como eles foram capazes de ouvir. Então, reconectando isso com o interesse geral do curso, um dos elementos importantes para lidar com a melancolia, seja lá qual for o momento histórico, e o nosso mais ainda,
é preciso elaborar um tipo de escuta, percebem? E escuta não é... É claro que a escuta pode estar envolvida por um método, mas a escuta não é simplesmente um método, a escuta é um tipo de sensibilidade. Nesse sentido, a história ela pode se valer da sensibilidade na escuta, mas a história ela se faz de métodos, né? O essencial para a história é o método historiográfico, é a investigação. O que é essencial porque nós estamos investigando não é o método investigativo, mas aquilo que é condição até mesmo do método investigativo. Ou seja, uma certa elaboração de uma capacidade de ouvir na altura da importância que aquele que diz fala. Esse é o ponto. É muito difícil fazer isso, e esse é um dos desafios que, em alguns momentos, pode ter sido frustrado, que a psicanálise colocou para si. Percebem? É como se tem uma criança que, pela primeira vez, viu um caramujo. E ela vai te contar. A primeira vez que ela viu um caramujo, com um entusiasmo gigantesco. Você não vai ouvir na proporção da relevância daquele evento para a criança que disse. Percebe? Esse é o esforço que os fenômenos da escuta trazem consigo. Serem capazes de se aproximar do grau de relevância que a fala tem para quem diz. Esse é o ponto. Percebem? Então, na aula que vem, de quarta-feira, a gente vai começar a narrar, contar e elaborar nossas questões a partir desse livro aqui, tá? Eu vou examinar o livro inteiro, já disse para vocês, mas quem tiver sem tempo, todos, né? Vocês podem ler o primeiro caso clínico, que é o da Ana O, que é o mais importante, e depois ir para a última sessão, que é a psicoterapia da histeria, tá? Mas, independentemente disso, eu vou seguir os argumentos do livro como um todo, vocês vão entender bem esse livro como um todo, tá? Beleza, gente? Beleza, professor. Beleza. Na quarta-feira vocês me tragam questões que sobraram, tá? Coisas da aula de hoje que vocês gostariam de ter dito e não disseram, tá? Obrigado, Gabriela. Obrigado, Daniel. A aula fica muito mais divertida assim. Nada, sempre um prazer. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Boa Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, gente. Tchauzinho, boa noite. Tchau, tchau. César, a gente tem a outra agora, né?